imagem, fiz curso de marketing digital e fiz esse perfil profissional e comecei a batalhar em cima disso. A princípio, eu atuava mais com a consultoria de imagem, na TV ainda. Eu fazia algumas consultorias à noite, né? Online, tudo online. As presenciais Sim. que eu fazia era sempre fim de semana e feriado, que era muito difícil. Às vezes eu levava a minha enteada comigo, para o meu marido poder focar na Maia. Então era Aham. tudo muito puxado. E aí a gente estabeleceu uma meta, que em dezembro era o deadline. Em dezembro eu pediria demissão. E aí, e assim foi. Só que esse ano foi muito importante para colocar em prática, para testar produto, para receber feedback, para ver onde eu podia melhorar. E aí, em janeiro desse ano, eu vi que a coisa não era só imagem. A consultoria de imagem era parte de algo muito maior que eu já. Porque quando eu entrava na casa da cliente, eu não só mexia na roupa dela. Eu ensinava Aham. ela a fazer a maquiagem, eu atuava no linguajar dela, no gestual dela. Eu tentava transformar ela em outros aspectos e aquilo ali era mais amplo, não era fugir a consultoria. Eu estava aplicando coisas que eu, tipo assim, a gente aprende isso onde? Foi fazendo jornalismo, foi trabalhando em TV, óbvio. Só que eu falei, eu preciso corroborar isso com a teoria. Aí fui ler, fui estudar. A pandemia chegou, eu aproveitei para estudar. Eu li, sei lá, Sim. uns 30 livros, um atrás do outro, um atrás do outro, consumia livro, consumia livro. E aí veio o branding pessoal. Veio o branding e eu falei, isso é branding. E ampliei a atuação, mudei totalmente a consultoria. De novo, testar produto, papapá, papapá, papapá. E agora vai... Mês que vem tô lançando o meu produto online. E aí, nesse pé Que que eu tô, bacana. sabe? Que Uma bacana. caminhada, é uma caminhada. E que A não tá... maternidade dá uma força pra gente que a gente não conhece, né? Muito engraçado, Uhum. assim. E sabe o que é louco? Porque é muito parece que não, né? As pessoas, você trabalha de casa, fica parecendo que você não tem nada pra fazer, né? Ainda é um senso comum. Só que Isso. é tanta coisa. E com minha filha em casa, porque não tem escola. E aí Sim. eu tenho que, às vezes, deixar ela um pouco na TV para conseguir fazer alguma coisa, porque eu preciso planejar consultoria, eu preciso planejar live, eu preciso planejar conteúdo, eu preciso dar feedback para Para criar cliente. relacionamento para cliente, eu preciso estudar, me informar, é muita coisa. E aí eu me sinto É. culpada, às vezes, deixar ela vendo TV. Eu falo, gente, mas eu tô fazendo isso por ela e ao mesmo tempo não estou com ela. Aham. É verdade. Aqui em casa o tablet virou um melhor amigo, assim. É uma babá, não tem como. E aí eu já falei pra assim, tá, essa mania vai acabar só a hora que a escola voltar, porque não tem o que fazer. Eu Eu não não tenho tenho o que tablet, fazer. então eu deixo ela no celular também. Nunca tinha deixado. Nem na É, pandemia, assim, no auge da pandemia eu deixava. Mas de um mês pra cá eu não aguentei, eu cedi. Porque senão não é possível, a gente não consegue fazer as é. coisas. E ela, Estamos cada no vez mesmo maior, barco. quer mais atenção, né? Mas é isso, é Sim. nesse pé que eu tô. Consultoria de É, branding pessoal aliada à consultoria de imagem. Porque a imagem faz parte do branding. isso. Então vamos começar falando o que que é o branding pessoal. Tá, o branding, ele é a gestão estratégica da sua marca pessoal, tá? Uhum. Primeiramente, vou definir alguns conceitos. Tá. Imagem é aquilo que o outro vê de nós. Teoricamente, a gente Uhum. não tem o domínio da nossa imagem, teoricamente. Mas o correto é que a gente tenha, né? Então, o estilo é aquilo que você se define. Eu tenho um estilo extrovertido. E a marca pessoal é como uma pessoa te define em poucas palavras. Entendi. Um exemplo bem clássico. Você vai em um restaurante, você encontra uma mesa, está uma pessoa que você conhece e uma que você não conhece. Por educação, você vai lá e cumprimenta as duas. E aí você segue para sua Uhum. mesa. Quando você virar as costas, é óbvio que vão fazer um comentário. A pessoa que te conhece vai te definir em poucas palavras para aquela que você não conhece. Essa é a Rebeca, papapá, papapá. Essa é a Rebeca, professora de inglês, super bem conceituada, gosto muito do trabalho dela. Essa é a Rebeca, ela é mãe, mas assim, eu acho um pouco estranho, porque ela, em poucas palavras ela vai te definir, e essa é a sua marca pessoal, tá? Tá. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar essa marca pessoal, que é como você é reconhecido, como você é percebido, de forma que você
alcance aquilo que você deseja. Eu quero ser percebida dessa maneira, competente, como uma pessoa extrovertida, como uma pessoa carismática, como uma pessoa acessível. Então, você tem vários instrumentos que você pode trabalhar. E quais são eles? O branding pessoal, você trabalha ele de forma estratégica a partir da sua coerência nas atitudes, constância, coesão, identidade verbal, conteúdo e imagem. A imagem é um braço do branding. Então, entendi. quando eu trabalhava com as minhas clientes essa questão da identidade verbal, poxa, eu já estava na casa dela, eu já estava fazendo detox no guarda-roupa delas, montando look, e eu observava que elas não estavam agindo de maneira a sustentar aquela roupa, eu já tô lá. Então eu falava, olha, eu acho que você tem que melhorar essa postura, né? Você tem que agir de forma mais lenta, mais pensada. Você tá parecendo uma metralhadora que não para de falar, isso assusta as pessoas. Ou então você fala muito devagar, você tá demonstrando insegurança. Por mais que você não seja, mas quando você tem muita reticência, parece que você não sabe o que você quer dizer. Mas eu falava isso porque eu tinha que trabalhar isso na minha profissão. Eu tive que trabalhar isso na minha profissão. Então, é muito da identidade verbal. Mas aí, quando eu estudei a fundo, eu fui ver que identidade verbal também são as palavras que você usa, seu vocabulário. Não dá para você chegar um dia para dar aula, tratando seus alunos como se eles fossem adolescentes, falando jargões, falando gírias, e no dia seguinte você está todo formal. Ninguém vai conseguir constituir uma ideia a seu respeito única, uniforme. Sabe? Entendi. Você tem que ser coerente. Você tem que ser a mesma todo dia. É isso que você falou, então, um professor tem que adequar a sua linguagem até ao público que ele está atendendo. Então, se ele está atendendo adultos, se ele está atendendo adolescentes, se ele está atendendo crianças, ele vai se adaptar a esse ambiente. Com certeza. Aí tudo, o conjunto todo. Com certeza. Tipo, eu coloquei minha filha agora no inglês. Voltou a abrir, né? Coloquei. E eu percebo a atitude da professora é lúdica. Ela tem 2 anos e meio. Tem que adequar. Sim. Senão, ela não vai conseguir ensinar nada, né? Sim. Até a vestimenta dela é mais colorida, sabe? Unhas curtas. Então, tudo isso, né, constitui a marca do pessoal daquela professora. E aí, se você vai dar... E eu tava lembrando, quando eu era adolescente, tinha um professor de biologia em Belo Horizonte que era muito famoso. Ele dava aula em vários colégios. Chapecão, Pachecão. Acho que era Pachecão, acho que era Pachecão. Ele era uma marca, aquele cara. Ele era uma marca. As meninas, minhas amigas, depois elas foram fazer cursinho no cursinho do Pachecão. Que ele depois criou um cursinho só dele. Sim. Porque ele tinha um jaleco. Todos os dias era aquele jaleco. Era a marca registrada dele, né? Ele dava aula inventando música, tudo a gente decorava as fórmulas, porque ele inventava música para as fórmulas. Sim, verdade. Era biologia. Então, assim, para mim é um exemplo clássico. Eu não me lembro a matéria que era, mas ele era. Química. Eu lembro da pessoa. Olha como a imagem é forte, né? Total. Eu lembro da pessoa, mas eu não lembro qual matéria que ele. Ele superou as marcas das escolas, que eram marcas fortes, né? Eram colégios famosos. Ele superou todos. Todo mundo ia lá para ter aula com o Pachecão. Então, isso me marcou muito. E isso é possível fazer em qualquer profissão, sabe? Desde que você tenha atenção com esses quesitos. E eu falei aí expliquei o que é o branding, mas o branding tem alguns pilares que também são fundamentais que esse cara usava de forma, assim, genial. Que são os pilares. A gente já falou de conteúdo, porque de nada adianta você fazer todo esse trabalho e não ter conteúdo, né? Você tem que... O cara realmente ele entendia daquilo que ele estava ensinando. Conteúdo, você tem que trabalhar a sua imagem de novo, né? Que é a sua apresentação. Não quer dizer que você tem que estar totalmente impecável. Não, você tem que estar adequado. Ele criou uma apresentação infalível para ele. Ele era professor, ele estava de jaleco, acho que era química, biologia, sei lá. Mas você tem que estar bem apresentável. Você tem que estar adequado. Então, eu também tenho lembrança de professores
que a gente inventava apelidos para eles, porque eles pareciam que não lavavam e penteavam os cabelos. Sim, eu já falei sobre isso num post, assim, eu tive professoras que me marcaram muito, assim, visualmente, sabe? Sim. E, por exemplo, eu tive uma professora na faculdade que eu sou muito fã dela até hoje, e eu não lembro dela repetir roupa nenhum dia, em todos os anos de faculdade. Ela me deu Nossa. aula 2 anos seguidos, eu não lembro dela repetir roupa. Sabe assim, e E, ela é muito estilosa. Possivelmente ela repetiu roupa assim, mas ela usou a roupa sim. de uma outra forma que E eu você não quer consegui saber? perceber. E você quer saber? Você se conectou mais com ela por causa disso e com Sim, certeza assimilou com melhor a certeza. matéria. Com Isso é um certeza. fato. Quando a gente É, admira, a gente se conecta. A pessoa fala, parece exato. música no seu ouvido e você aprende, E você aprende, exatamente. né? Exatamente. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para crianças, né? E assim, nessa época, eu sou muito alta, muito magra, né? Você me conhece, eu tenho quase um Uhum. 1,80 m. E na época eu era loura. E aí teve uma professora, uma aluna que falou com a mãe assim, aí a mãe veio me contar, falando assim, mãe, a professora do João é igual a minha Barbie. Porque ela via Ah, aquela mulher alta, loura, e aquilo marcou ela. Depois ela teve aula comigo também. E na cabeça dela eu era igual a boneca. Porque olha ela só. gravou isso, assim, da minha imagem, sabe? Na cabecinha Sim, dela. exato. E eu lembro que essa professora nos causava desconforto. Teve um dia que a gente levou uma escova e deixou em cima da mesa. Da Olha só, tá maleta. vendo? E aluno faz isso, gente. Aluno faz Faz. essas coisas. Cruéis. Não adianta. Exato, Eu tô com umas exatamente. perguntas aqui no telefone, eu vou usar para eu poder ir te fazendo mais algumas Claro. perguntas. Tá? Falta um Uhum. pilar, não falta? Ou não, já Falta, não falou dos três. terminei. Eu Falta um. falei, É, ó, o conteúdo, tá? conteúdo. Uhum. Apresentação, que a gente falou agora, que é imagem. Isso. Divulgação, divulgação. Como que não adianta você ser se você não mostrar para o mundo que você é, tá? Você tem que Uhum. divulgar isso. E aí a gente fala das formas. E autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Porque só quando você olha para dentro, você sabe quais são as suas potencialidades para jogar um holofote em cima delas e Uhum. suas fraquezas. Porque aí você consegue trabalhar elas. A gente só melhora aquilo que a gente identifica. Então, se você Até para sabe, sustentar a imagem também, né? Igual você claro, falou, que não adianta a pessoa criar toda uma imagem, uma vestimenta para poder ir dar aula e chegar lá e não conseguir sustentar aquilo. Ficar exato, desconfortável com um sapato, com uma blusa. todo mundo percebe. A sensação de segurança é Uhum. nítida, a gente passa isso pelos poros. Então, se você sabe que você não tem habilidade em uma determinada coisa, você, obviamente, você não vai colocar aquilo em destaque naquele momento. Ah, eu não sou uma Uhum. pessoa hábil em argumentar assim, assim, assim. Então, não argumente, né, nesse quesito. Eu não sou uma pessoa muito carismática. Então, vamos trabalhar em cima disso. O carisma, ele é muito importante para gerar conexão emocional. Então, vamos Aham. trabalhar. Comece a sorrir mais, mas você tem que identificar para você fazer algo a respeito. Então, o autoconhecimento, ele é muito, muito, muito importante, seja lá da maneira que você encontrar terapia, sei lá, meditação, conversar com amigos, receber feedback, pergunta para as Uhum. pessoas, para que elas... Tem um método que é assim, as pessoas, eles vão ser honestos comigo. Realmente, as pessoas têm medo de magoar, né? Pede para fazer Sim. relação. Me relaciona com um carro, me relaciona com uma cidade. Se eu fosse um Ah, país, qual eu seria? Isso já vai te dar vários indícios de como você é percebido. sim, verdade. Sabe? Aham. Então, porque Muito é bom. realmente, ah, você acha que eu sou legal? Ninguém vai falar que você é chato de cara, né? Não, você é chata, não vai falar. Mas são esses os Verdade. pilares, tá? Pode seguir agora. Tá, joia. Então vamos lá. Aí eu separei algumas perguntas, tá? Aí eu vou te fazendo e a gente segue conversando. Uhum. Aí, ainda falando do branding pessoal, existe diferença entre marketing pessoal e o branding pessoal? Sim, porque assim, vamos imaginar um conjunto na época de matemática. O branding é o conjuntão. O marketing, Tá. ele tá dentro. Então, assim, Ah, marketing entendi. pessoal, ele tá dentro do branding, mas o branding não é marketing pessoal. É muito mais amplo. É tudo isso que eu te falei. Então, assim, você tem Entendi. como... Mas é importante, sim, você fazer seu marketing pessoal. Mas o branding é um conceito muito maior. O marketing pessoal é a Sim. forma como você faz a sua divulgação, que é um Uhum. pilar, né?
Você pode divulgar Tá. de várias maneiras, né? Tem gente que ainda utiliza os meios, né, televisivos. É, por exemplo, como repórter, eu recebia muito release. Muito release. Direto, minha caixa de e-mail estava cheia de release. De empresas trabalhando seu marketing pessoal. Tentando uma matéria com a emissora na qual eu trabalhava. Eles tentavam vender algo que fosse interessante, que a gente julgasse interessante para virar uma matéria. E se virasse, é Entendi. um marketing para eles, entendeu? Acaba sendo. Óbvio que a gente não fica falando merchan, tipo, não é uma propaganda, é uma reportagem sobre, que é muito melhor do que uma propaganda. Porque uma coisa é eu Uhum. virar e falar assim, eu sou boa, eu sou muito boa. Outra Sim. coisa é alguém virar e falar, olha, eu fiz uma aula com a Roberta, eu achei ela muito boa. Que é a danada da prova Entendi. social, que é o boca a boca. Isso Sim. é infalível, né? E isso também Uhum. é o seu marketing pessoal, trabalhando a seu favor, né? E muitas vezes esse Entendi. marketing pessoal, ele é intencionado. Vou dar um exemplo. Você está numa imobiliária, ou então numa escola, e aí liga alguma pessoa interessada em ter aula com um determinado tipo de assunto. Aí você fala, tá, vou te encaminhar para fulano. Muda o ramal. Outra coisa é você falar, eu vou te encaminhar para fulano que tem 20 anos de experiência nesse plano, ele já fez isso, um momentinho só. Tufo. Entendi. Com certeza, quem tá do outro lado da linha já vai ficar assim, oba, que legal. Entendeu? E Uhum. quem fez esse marketing foi um funcionário da empresa. Ele estava com a Entendi. intenção de promover o próprio funcionário, né, o próprio colega. Mas, Aham. mas são estratégias que a gente pode utilizar, entendeu? Para ter essa promoção, né? Fazer esse marketing pessoal acontecer. E é Entendi. muito importante que ele seja sutil, porque é muito ruim, ocorre o efeito contrário quando soa como arrogante, quando soa como pretensioso. Que é aquilo, eu sou muito boa, eu fiz isso, papapá, 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 papapá. Não. Talvez Uhum. você pode contar uma história longa e no meio da história longa você vai citar como quem não quer nada algum feito. Vamos lá, né? E isso não é o principal é a história, mas tem que ter jeito para fazer isso. Porque se você soa arrogante, ocorre o efeito contrário. Se ela tá precisando dizer isso é porque ela não é realmente. E Entendi. modéstia e humildade são dois valores que são muito apreciados, né? Muito apreciados. A gente não pode abrir Sim. mão. Entendi. E qual que é a importância, então, do branding pessoal para uma professora de idiomas? Para ela poder criar essa marca dela? É a mesma importância que existe para todos os profissionais da face da Terra, eu digo. Entendi. Não importa a profissão, importa o quão você ama a sua profissão, o quão dedicada você é, o sangue que você coloca ali, é isso que importa, sabe? Eu vejo pessoas servindo café com amor, com uma dedicação tão grande, que você quer todo Uhum. dia ser servido por aquela pessoa, Aham. sabe? Você vai num tal lugar só porque tem aquela pessoa ali. Então a gente tem que ter isso em Entendi. mente. Eu sou completamente apaixonada pela primeira professora que minha filha teve. Ano passado. A Mai começou na escolinha com 1 ano e a professora dela era uma coisa assim surreal. Agir. Aham. Ai, sabe, no dia que eu despedi, eu falei, eu tenho que escrever uma carta pra Gi, porque eu sou apaixonada por ela. E era uma pessoa discreta, humilde, mas que tinha um talento para imprimir a sua marca no jeito de trabalhar, que era incrível. Então, assim, Uhum. ela chama Gi. A Maia chamava ela de Pigi, porque não conseguia falar prof. Ah, Você tem ideia? Todas as professoras desde então são Pigi. oh, A meu segunda Deus. professora dela chamava Carol, ela falava Pigi Carol. Todas as Ah, meu professoras Deus. antecedem o Pigi. Pigi Sim. isso, Pigi aquilo. Porque o Pigi para ela marcou para sempre. Aham. Olha só. Então, eu Né? acho que é fundamental para professor de idioma, para professor de português. Português é um idioma, né? Para professor de qualquer disciplina. E você tem como trabalhar isso com o seu jeito que é único, né? Uhum. Ninguém é igual a Rebeca para dar aula, porque nós temos uma digital e nós temos uma essência que é única. E Sim. isso é a sinestesia da sua marca. É a Aham. harmonia de todo esse conjunto que eu tô te falando, né? É a sua Sim. aparência física,
É o cuidado que você tem de oferecer talvez sei lá, se for uma aula particular, uma água, alguma coisa para a pessoa ter. É o cuidado com a pessoa de uma maneira completa, além daquilo que você está ensinando, sabe? Entendi. Entendi. E branding pessoal é Então, essa pergunta que eu anotei, mas eu acho que a gente já falou sobre ela. Branding pessoal é sinônimo de autopromoção? Não, de jeito nenhum. Não. De jeito Seria. nenhum. A autopromoção seria mais para o marketing pessoal do que Isso, para o branding, né? isso Pelo que a gente mesmo. conversou. Isso mesmo. E essa autopromoção, ela tem que ser feita com bastante cautela, né? Sim. Para Pra não não parecer criar esse incômodo que você falou. isso, exatamente. Que todo mundo vai reconhecer porque já deve ter passado por uma situação assim. Que quando Sim. alguém se gaba demais, você já fica assim, "Ih, será?" Aham. Será que é isso tudo? Verdade. Né? E você pode dar para a gente 3 dicas para poder começar a estabelecer a marca? Sim. Primeiramente, você está cuidando da sua imagem? É a parte mais óbvia, é a parte mais externa. Né? O cérebro, Uhum. ele leva, nem sei quanto, que é muito pouco tempo. É milissegundos para fazer um conceito de algo que enxerga. Então, a primeira impressão é muito importante. Claro que você vai ter oportunidade, não sei, né? Vai que o aluno te dá a cara, fala não de cara, mas se ele topar ter aula com você, você vai ter um tempo ali para reverter isso, mas é difícil. Então, cuida da sua imagem. Uma roupa adequada, bonita. O aluno, ele admira o professor. O professor, ele é o herói, entendeu? Ele Sim. detém o conhecimento que o outro quer ter, que não tem. Então, ele vai te admirar por cada detalhe. Então, cuida da sua aparência, né? É cabelo, é unha. Eu não tô falando pra estar uma miss. Não é isso. Uhum. Mas esteja com as unhas limpas. Você vai ficar apontando coisas. Você vai usar muito suas mãos. Então, esteja com as unhas limpas, esteja com o cabelo limpo, haverá proximidade. Muitas vezes, minhas professoras debruçavam na minha carteira para ver meu caderno e vinha aquele mundo de caspa. Sabe? Eu era É uma verdade. criança e observava isso. Aham. Sim. Então, marca. Olha só como é que marca, sabe? É. Eu Ai, vejo muito que isso é uma. Assim, eu já trabalhei em muitas escolas regulares, né? Hoje eu não trabalho em escola regular mais, mas escolas regulares, assim, e eu vejo que muitas professoras têm a autoestima muito baixa. Sim, sim. baixa estima. Né? Sabe o que Assim, que é, e aí né? e colocam isso na desculpa de que não tem tempo, não tem Não tem dinheiro, não, e dinheiro. aí não se cuidam, e é o É, mínimo. é um erro. Por quê? A gente vive num país que não valoriza seus professores. Isso é um fato. Mas isso Uhum. não pode ser uma desculpa para você não se valorizar. Não pode. Sim, Eu acho que tem que ser um impulso para que você faça o dobro por si mesma. Entendeu? exato. Essa coisa do país não te valorizar acontece também em outros âmbitos. Quando você, no meio televisivo principalmente, é muita disputa de ego e tal, mas você encontra muita gente falando, ah, eles não me valorizam. Eu tô falando da Uhum. minha experiência, mas eu acho que todo mundo vai encontrar algo parecido. Ah, não me valorizam, eu não tenho o salário que eu mereço, eu não tenho o cargo que eu mereço. Aí você começa a se sabotar. Ah, já que não me Sim. valorizam, então também não vou fazer. Já que não me Aham. valorizam, eu vou vir trabalhar sim. Já que a empresa não me dá roupa para trabalhar, eu nunca recebi roupa para trabalhar. Sempre tive que trabalhar do meu bolso. Nunca Aham. ninguém me falou, Roberto, toma essa roupa para você apresentar. Tá, eu apresentava, acabava o programa, eu entregava a roupa. Para reportagem, nunca ganhei roupa. Ah, já que não estão me dando roupa, eu vou destruída. Quem está Aham. sendo prejudicada? Eu. Exato. Óbvio que sou eu. Não, eu vou gastar do meu bolso sim. É por mim que eu tô fazendo isso. Sabe? Então, assim, Uhum. é por você. Não tô te pedindo pra andar igual Barbie, igual Lady, igual princesa. Não é isso. Não precisa estar com bolsa Chanel. Não é isso. Pelo contrário. Aham. Você tem que estar acessível, mas esteja aciada. Esteja Exato. adequada, né? Então, Sim, é o mínimo, sabe? É o mínimo que a gente tem que fazer por nós mesmos, assim. Eu tenho isso bem claro. verdade. E dica 2.
Ah, é, eu tô na dica. Dica 2. A sua A primeira, apresentação. autocuidado. Primeira A segunda... coisa, avalie a sua apresentação, tá? Se você não parou para pensar Uhum. nisso ainda, dá uma pensada. Como é que você tá, o que você tá usando? Sim. Como é que você tá saindo arrumadinha, né? Fazendo uma maquiagem básica e tal? Divulgação. É aquilo que eu disse, não adianta você ser e ninguém perceber que você é. É importante você Sim. divulgar isso. Se você é um autônomo, crie uma rede social. Porque as pessoas vão começar a seguir, vão começar... Ah, eu tenho uma pessoa para te indicar, tá? Quem é? Segue ela. Na hora que a pessoa Sim. começar, já entrar na sua rede social, já vai ter um monte de informação a seu respeito. E cuida dessa rede, tá? Se você é uma pessoa ainda ligada a cartão, tenha um cartão, não tem problema nenhum. Tem gente que se apegou ao cartão e gosta de ter o cartão para ter segurança. Tenha seu cartão, não tem problema. Um cartão bonito. Já fala também sobre quem você é, a aparência do seu cartão, o layout dele. Sim. Então, a divulgação ela é fundamental. E também, isso que eu falei de você pedir depoimentos, né? Você tem um aluno que gosta muito do seu trabalho, pede um depoimento para ele. O que você diria a meu respeito? Coloca lá na sua rede social. Encontre formas de chegar a outros ouvidos, né? Então, trabalha a sua divulgação através de você mesma, ou mesmo, sei lá, professor, né? Não é aquilo, eu sou muito bom, eu sou maravilhoso. A gente tem como falar sobre a nossa história, ganhar autoridade através da nossa história. Não estou falando que eu sou linda, maravilhosa, perfeita, tudo. Eu estou contando a minha história. Ah, eu me formei em 2002 na PUC Minas, fiz pós-graduação no Instituto de Educação Continuada. Depois eu trabalhei tantos anos nessa TV, depois nessa TV, depois nessa TV. Essa é a minha história. Eu não estou me gabando, eu estou contando um fato. Mas ela por si só me confere alguma autoridade. Então, Sim. valorize quem você é, o que você fez, o que você construiu até agora. Que com certeza não é pouco. A gente nunca começa do zero. Nunca. Ah, eu ficava me debatendo, meu Deus, eu vou jogar 20 anos fora, eu vou começar do zero. Aí eu falei, pô, não tô começando do zero. Tantão que eu tô passando pra frente que eu adquiri nesses 20 anos. Não tem como a gente começar do zero. A gente nunca começa do zero. Toda experiência que a gente viveu é válida. Vem a bagagem, né? E pode ser a solução da vida de alguém. Verdade. Isso outra, né? A terceira. Eu falei da apresentação. Isso, a terceira. Eu falei da divulgação. Eu acho importante falar de aprimoramento também. Aprimoramento. Estude sempre. Dá uma olhada. Tipo assim, eu me formei nisso e a pessoa fica o tempo inteiro ensinando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. E é o que eu sei ensinar, isso que é o meu conteúdo. Eu acho que a gente não tem que se aprimorar constantemente. Tá sempre olhando, lendo o curso, papapá. E se você está numa empresa ocupando lugares vazios que estão ali dando sopa. Ah, não é da minha alçada, não recebo para fazer isso. Não quero nem saber, vai lá e faz. É assim que você vai ganhar destaque. Que alguém vai olhar e falar, olha, ele tá ali. Ah, mas eu não ganho para fazer isso, minha função é essa. Então tá, vai morrer aí, entendeu? Eu vejo muito professor falando isso também. Ah, eu tenho um salário de miséria, mas o que você faz para poder melhorar esse salário de miséria? Exato. Exatamente. A pessoa vai lá, entra da aula dela e vai embora e não faz mais nada. Vai continuar com o salário de miséria. Eu acho que existem vazios que ninguém enxerga. Sim. Ou que enxerga e faz vista grossa e são vazios imprevisíveis. Por que são imprevisíveis? Porque da noite pro dia esse vazio pode te falar assim: ah, é você que tá fazendo isso? Então toma esse plus. Ou então eu vou te dar mais isso para você fazer com plus no salário porque é você que tomou essa iniciativa. Não é da noite pro dia, tudo é com uma construção. E outra coisa que eu acho que a pessoa tem que ter é meta, planejamento, foco, traçar objetivo. Saber para onde quer ir, né? Saber para onde quer ir e ter uma estratégia para chegar até ali. Sabe? E isso é fundamental também, porque às vezes você tá dando aula, mas naquele fluxo, naquela inércia, e isso gera um descontentamento interno, né? Uma sensação de falta de retorno. Mas cadê sua meta? Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Ah, é lá que você quer chegar? Qual é a sua estratégia, né? Uma vez uma professora de matemática falou assim que ela dava aula de matemática e ela não sabia o que ia fazer, porque ela só sabia dar aula de matemática. Mas é muito mais, sabe? Assim, eu acho que eu escrevi sobre isso.
que a gente precisa aprender. Eu falei sobre isso na live de segunda-feira. A gente precisa aprender a pensar além da sala de aula. Porque a gente não Uhum. aprende isso na faculdade, mas a gente pode desenvolver isso. E a pandemia foi um Essa... choque de gestão, né? Exatamente. Foi um choque de gestão. Exatamente. Todo mundo foi obrigado a aprender a sair da sala de aula. Na É, marra. na Na marra. marra. E foi Na marra. maravilhoso. Sim, Foi tem, maravilhoso, porque tem vários alunos que não têm nem vontade de voltar para o presencial mais, porque é, tá, exatamente. Eu tá tava bom do jeito que tá. nessa vibe já, porque mergulhei no marketing digital de cabeça, tava Uhum, muito focada em dar consultoria online. A princípio, eu só conseguia dar online por causa dos meus horários. Mas sim. depois se tornou um objetivo, porque quando eu ia atender físico, eu passava a tarde inteira na casa da pessoa, não conseguia ir embora. E eu ficava Sim, muito exausta emocionalmente, porque é uma troca emocional muito intensa, é muita energia que você troca ali. Os objetos da pessoa, as roupas, tá tudo muito carregado de energia daquele. Eu ficava muito cansada. Então eu falei, quer saber? aham, Meu foco agora é online. É o online, né? E aí veio a sim. pandemia e puf, tudo é online. É, aí pronto, né? Então vamos lá, falando um pouquinho mais sobre a imagem pessoal. Aí vamos falar então das aulas online, tá? Uhum. O que que eu tenho que levar em conta para os meus looks para eu poder trabalhar em casa? Porque eu confesso que tem dias que eu não tiro o pijama. Sabe assim, Sim, se eu mas sei eu que é não... um dia que eu não tenho que fazer reunião com alguém, por exemplo, Sim, eu passo o dia de pijama. E isso não é produtivo, porque eu já não percebi que aí é. no dia que eu tô assim, Seu cérebro não dá o start. Você está informando para o é, seu cérebro que tá tudo certo, não tá na hora de trabalhar ainda porque você tá de pijama. Eu sim. faço isso às vezes também, mas eu deixo para fazer no domingo, assim, que eu não tenho nada realmente, Uhum, sabe? Aí eu adoro ficar de pijama. Mas é muito. Você tem que colocar aí nessa balança conforto e adequação, tá? tá. Lógico, você tá em casa, você tem que estar confortável. Eu acho que a gente tem que estar confortável em qualquer lugar. Mas conforto e adequação. Essa adequação não precisa ser nada demais. Ela é um nível abaixo de uma adequação externa. Tanto que agora esse look home aí tá bombando, né? É moletomzinho Sim, chiquinho, papapá, papapá, papapá. é, Tudo que a loja tem no look home. sim. E tá tudo certo, desde que esteja de acordo com o seu estilo. Não está com o meu. Eu não sou uma pessoa que usa moletom. Eu tenho um moletom. Aham. Um. Que eu comprei na gravidez, porque era a única coisa que me servia. Mas não gosto, não faz parte de mim. Eu tenho um moletom e um tênis. E o que eu Uhum. faço? Eu. Blusinhas assim, sabe? De linha, porque agora tá frio aqui, né? Sei lá, Sim, mas eu prezo muito pela adequação. Não dá pra você entrar num vídeo, mesmo que seja vídeo, com um decote gigante ou com até o cabelo todo esgrandanhado. Gente, não é porque tá em casa, não é porque tá no vídeo, que você não tem que se arrumar. Primeiro pra você. Porque no momento que você se uhum. arruma, você tá informando pro seu cérebro, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ser produtiva? Ok. É outra coisa quando você se arruma, quando você senta na sua mesa, coloca ali seu café do lado, abre o laptop, Aham. tô pronta, sabe? É outra Para coisa, a começar o trabalho. produtividade é outra. Aí você, sabe, tipo agora esse trem de aula online, as crianças, o que elas estão fazendo? Elas não ligam o vídeo Sim. pra ninguém ver que elas estão assim na cadeira, ó. Aham. Acabou de acordar, nem pintou, não escova o dente, vai pra frente do vídeo. É, vai direto pro Você computador e acha que tá assiste a aprendendo aula. alguma coisa? Tá aprendendo nada. Tá É, aprendendo nada, gente. Isso é fake news. Total. sim. Porque a gente precisa avisar nosso cérebro e preparar ele para o Tem que aprendizado. ligar ele, né? Tem Tem que que. ligar. Eu não tô aqui me arrumadinha para fazer essa live. É diferente. Sim, Eu me ó, tô arrumei. É, é, maquiada, arrumei. pus um brinquinho. É por mim e pela minha audiência. Não importa. É por quem está nos assistindo também. É em respeito ao professor que está ali do outro lado, que o aluno também tem que estar de acordo. É em Sim, respeito ao aluno que o professor tem que estar de acordo. Eu te respeito, eu te considero. Você merece enxergar uma pessoa bonitinha, sim. né? Fica mais É, atrativo até o conteúdo.
Então, é uma questão de respeito pra mim, sabe? Então tem Aham. que ter adequação e conforto, obviamente. Porque se você estiver desconfortável, você não vai conseguir concentrar no que você tá falando. Sim. E existe alguma roupa mais apropriada? Por exemplo, tom, decote, modelo de blusa? Ah, sim, Porque isso é uma coisa que eu tenho dúvida, assim. Por exemplo, eu fico incomodada se eu tô com alguma roupa que aparece o meu eu colo, por exemplo. também. E sabe o que Eu já não gosto de aconteceu? aparecer no vídeo assim. Não, o colo, dependendo, por exemplo, eu fiz uma live de maquiagem e foi importante mostrar aqui, porque eu tinha que passar alguma coisa aqui. Às vezes tem uma Sim. intenção, né? E Aham. também fiz uma live sobre acessório, né? Como conjugar acessório. E também eu tive intenção, porque ficava trocando toda hora de colar. Uhum. Mas, de uma maneira geral, o interessante é que você cuide com isso, porque já aconteceu comigo de estar com uma blusa que o sutiã ficava vazando e toda hora eu tinha que ficar arrumando. Chega lá. É um saco, porque acaba que você fica concentrado daquilo. Então a gente tem que Uhum. estar confortável para falar, para gesticular e não ter preocupação. E da mesma maneira com uma roupa bonitinha, né? Tipo assim, não tá com um rasgo aparente, um botão faltando, porque isso tudo também está comunicando desleixo, falta de cuidado. A gente Sim, comunica através de tudo, né? Tudo, eu coloco um sim. óculos que eu estou comunicando que eu quero parecer mais intelectual, né? Tudo comunica. O homem usa a barba para parecer mais maduro. Tudo está comunicando. Então tem que Aham. ter atenção com o que você está escolhendo para usar, porque você está comunicando alguma coisa. E, Entendi. e claro, cores muito esdrúxulas, né? Coisas muito aberrantes, assim, decotes extremos. Você vai chamar atenção para isso. Vai Uhum. chamar atenção para isso. Por exemplo, Travou, você travou para mim. travou. Aham. É, É, mas, tá mas voltando. eu tô ouvindo, Isso. pelo Aham. menos. Então, É, a gente tem que ter maquiagem, esse por cuidado. exemplo. Você falou de cores. Um dia desse eu assisti uma aula que a professora estava com um batom vermelho. Eu Uhum. passei o tempo inteiro olhando para a boca dela. Sim. Porque ficou me chamando a atenção o batom vermelho, sabe? Assim, sem querer, a hora que eu vi, eu tava assim, na boca dela, prestando atenção na Sim. boca dela, porque tava aquele É, batomzão vermelho, assim. e tem mulher que ama, né? Tem mulher que se sente mais segura com Sim. batom vermelho. Eu tinha uma Aham. fonoaudióloga. Eu fiz fonoaudióloga a vida inteira. Fiz a sessão de fono a vida inteira, porque como mineira, a gente fala muito anasalado. E eu não podia É. mostrar meu sotaque na TV. A gente tem que ter um sotaque neutro. Até parece que vai ser sempre neutro, né? Aham. Mas, então, eu treinava pra isso e eu tinha uma fono que ela gostava muito do batom vermelho. E ela precisava passar pra se sentir bem segura, assim, entendeu? Então, Sim. ok. Mas eu acho que tem vermelhos e vermelhos, né? Você tem como. Eu, Sim. às vezes, passo um vermelho mais escuro, mais um bordozinho, assim. Agora, tem um batom da marca que Isso. chama Rubiot. Você já viu o Rubiot? Não. Esse batom, primeiro, você passa, ele não sai nunca mais da sua vida. Você pode Nossa comer e beijar Senhora. todo mundo, ele nunca mais sai, ele vai estar lá. Você tá passando Aham. a semana inteira com Rubiot na boca. Ele é bem Hum. seco, bem mate e ele gruda. Gruda. E ele é um vermelho assim, ó. Pá, É, pá. eu acho que foi isso. Era um vermelho, assim, bem aceso, sabe? Bem É. escandaloso, assim. E eu fiquei, assim, com aquele batom vermelho prestando E aí atenção. acontece isso, realmente chama atenção pra sua boca. Chama atenção pra sua boca. É isso mesmo. E a intenção, Entendi. né? A intenção do vermelho é essa. Mas eu não tenho essa Aham. característica. Eu gosto do nude. Eu gosto do nude. Sim. Eu me sinto confortável com o nude. Então também vai muito da pessoa, porque se a pessoa falar, ai, Roberta, eu preciso passar esse batom dessa cor. Eu não vou tirar a segurança dela, obviamente, né? Aham. Mas a gente sempre tem como adequar. Sempre existe o meio do caminho. Sempre existe o equilíbrio e o bom senso. Sempre. Uhum. Essa é sempre a melhor escolha. Não tem pra onde fugir. Sim. E acessórios para poder dar aula online? Colar. Por exemplo, Eu, óculos, se a pessoa usa óculos, ela vai usar o óculos dela. Mas é, algum acessório, assim, você indica a pessoa eu seguir acho usando bonito ou se é a pessoa. melhor não? É Não, bonito. tranquilo, se a pessoa gosta de usar, se sente bem, não tem problema nenhum, não tem uma norma, não use porque a aula é online, sabe? Uhum. Eu acho que vale de novo o bom senso, né? Você Entendi. colocar 1000 pulseiras, 1000 brincos, 1000 colares,
você vai ficar uma árvore de Natal, você vai chamar atenção para aquilo. Vai desviar a atenção do seu conteúdo. Então, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. A maquiagem é a mesma coisa. Eu gosto de estar maquiada. Eu gosto de maquiada. Eu tenho melasma, eu tenho muito olheira. E eu sinto que se eu não tô maquiada, acaba que a pessoa presta atenção, fica prestando atenção nesses pequenos defeitos. Eu acho que eu que fico prestando atenção e acho que o outro tá prestando atenção também, né? Coisa da minha cabeça. Mas se me atrapalha, ponto, já é suficiente razão para que eu passe uma maquiagem. Não quero que isso me atrapalhe. Então eu vou passar uma maquiagem. Nada demais, mas eu passo. Rímel, uma sombrinha, um blushzinho, um batom cor de boca. É isso. E é importante a gente tá maquiada, mesmo que seja um pouquinho, para poder dar as aulas mesmo, porque faz diferença, né? Faz diferença, Faz diferença, não demais. adianta. Dá um ar de saúde, sabe? Eu acho que faz toda a diferença. E dá uma acendida no rosto. Eu adoro maquiagem. Eu acho que tem que passar. Se a pessoa não é adepta, passa um BB cream, passa manteiga de cacau para hidratar os lábios e tá tudo certo. Mas alguma coisinha a gente deve passar. E com relação à maquiagem, você acha que não tem nada a ser evitado? Que depende da personalidade da pessoa mesmo? Eu acho que a gente tem que evitar baseado no bom senso. Por exemplo, o Rubiô, né? É um batom que eu não indico. Eu tô falando do Rubiô porque eu tenho ele. Mas existem vários outros com a mesma proposta, obviamente. Também não acho legal você aparecer para dar aula com uma sombra preta, dark. Como se você estivesse indo pra balada. Adequação, beleza também é adequação, sabe? É a mesma coisa que você sair num dia calor, 40 graus, e você tá toda encasacada. Ou então hoje, que tá super frio aqui, eu sair de alcinha na rua, vão achar que eu tô pirada, vão me levar pro manicômio. Então você vai chegar para dar aula com uma make que você iria para um baile. Você tá linda, você tá maravilhosa, mas é uma make de baile, é uma make de casamento. O povo vai achar que você tá meio doida. Ou que você tá tão insegura com o conteúdo que você precisou segurar a onda com sua cara. Entendeu? Entendi. Então, você estar em equilíbrio, né? Agora, quando você aparece com maquiagem suave, adequada, isso as pessoas admiram. Fala, ai, que linda! Ela se arrumou para vir dar aula para mim. Entendeu? Então, é bem por aí, assim. E eu vi também todo esse estilo faz parte do branding da pessoa, né? Total. Tudo faz parte. Tudo faz parte. O sorriso que você abre para receber as pessoas faz parte. Você perguntar se ela tá bem faz parte. A gente chama isso de sinestesia da marca. É a harmonia do conjunto. É a sensação que você provoca. Isso está acima de qualquer produto e serviço. Porque o produto e o serviço, eles podem ser repetidos. Né? Eu posso comprar uma aula de inglês, mas a diferença da sua não vai ser só o conteúdo. Vai ser a forma como você entrega esse conteúdo. Então, a sua promessa, como você entrega essa promessa, tudo isso, sabe? É a forma como você promete. Eu costumo dizer assim, você entrar numa loja, né? Uma analogia. Você vai entrar numa loja para comprar uma roupa. É diferente se tem um sofá, se o aroma ali dentro é agradável, se oferecem um cappuccino, se a pessoa não fica te entuchando roupa, deixando nítido que ela tá querendo ganhar dinheiro em cima de você, se ela te dá atenção equilibrada, ela oferece aquilo que você pede, ela pode até fazer uma sugestão, mas dentro do contexto. É diferente. Você vai voltar. Você vai indicar. Porque você se sentiu respeitada, você se sentiu enxergada como pessoa, como ser humano, não como um número, né? Então é esse o conjunto, e isso vale para todo mundo. Você chega numa prateleira, numa gôndola do supermercado, tem 500 marcas de qualquer coisa. Você não vai definir sua compra pelo produto em si, nem pelo preço. Porque às vezes o preço é uma diferença mínima. Você vai definir pela conexão emocional que você estabeleceu com a marca. Pelos valores dela. Se você coaduna com esses valores. E é igual com a gente. É igual com a gente. E para finalizar aqui nas minhas perguntas. A última. A parte de baixo importa ou não? Importa. Eu brinco assim,
A gente vai ser professora sereia ou não? Que tá arrumada daqui pra cima e embaixo tá bagunçada. Não importa porque, gente, a gente não tá livre de imprevistos. Imprevistos ocorrem. Vai que acontece que, sei lá, aconteceu comigo segunda. Eu tava numa live. 12:30. Maia, né, ouviu minha voz. Cadê mamãe? Cadê mamãe? E aí a minha funcionária, a mamãe foi trabalhar e eu falando baixinho. Porque se ela sabe que eu tô em casa, não tem live, minha filha. Não tem live. Uhum. Ela entrou aqui. E aí eu tranquei a porta pra ela não entrar. E tentando raciocinar, né? Tá. Sim. Ela começou a esmurrar a porta, enlouquecida. Todo mundo vazando barulho. Eu tive que levantar. A gente, às vezes, vai ter que levantar. E eu tive que levantar, eu tive que acudir. Acontece que ela caiu, ela machucou a boca no meio da live. E aí eu tive que terminar a live com ela no colo, fato. Mas eu levantei e todo mundo viu a roupa que eu tava por baixo. E claro, gente, lógico que eu não vou estar com uma saia de cetim, sei lá, mas eu tava com uma calça normal, né? Se você aparecer com um pijamão de calcinha, sei lá, não vai ficar muito ruim. Sim. Tipo, tá de terninho aqui em cima, hora que levanta, tá com a calça de flanela. Igual aqueles apresentadores de antigamente, né? Apresentador de jornal de antigamente. E eu vou acrescentar algumas informações que eu acho muito relevantes. Tá. O online, ele exige também cuidados técnicos, não só com a nossa pessoa. Você tem que ter uma iluminação. É muito ruim você falar com uma pessoa que você não está enxergando o rosto dela, tudo escuro, sabe? Você tem que olhar no olho da pessoa. Porque eu vejo gente que dá aula assim, ó, e olha pra lá, e olha pro livro, e procura não sei o quê. Olha pra quem você tá dando aula, não tem problema nenhum você fazer uma consulta aqui, outra colar. Mas você tem que dar atenção pra pessoa. Então a iluminação é importante, posicionamento do seu telefone, do seu computador, porque às vezes também fica balançando demais, dá dor de cabeça em quem tá te assistindo. Então esteja fixo, né? Olhando, uma iluminação adequada. E isso é a parte técnica. Porque, eu não quero investir nisso, porque é passageiro, não vou comprar o ring light, um tripézinho pro meu telefone, não sei o quê, daqui a pouco as presenciais. Gente, é um caminho sem volta. Não tem mais. Acabou, é vídeo e ponto. Se você tem vergonha, treina em casa, vai fazer. Tudo na vida é hábito. Tudo na vida é fazer. Você vai fazendo. Quando você vê, você nem raciocina mais. É igual dirigir. No início tem que pensar, passar a marcha, pesar a embreagem, mas depois você faz. E vídeo não tem mais volta. Não tem jeito. Tem gente que falou, tem gente que viu o quão confortável é ter aula no seu próprio lar, que não abre mais mão disso. Né? Então, muitos alunos estão falando isso, que principalmente, por exemplo, você acorda cedo, faz a sua aula e segue seu dia. Quem quer pegar trânsito? Quem quer pagar trânsito? Então, exatamente. E viram que funciona? Porque antes tinha esse mito, né, de que o online talvez não tivesse mesmo a mesma eficiência. A mesma entrega, a mesma entrega. Mas tem demais. Não é. Você pode até fazer uma sessão ou outra presencial, se for necessário, mas o grosso online não tem problema nenhum. Sim. Um mentorado meu me perguntou isso, se a aula online dele tinha que ser mais barata do que a presencial. Aí eu falei com ele, você tá dando a mesma aula que você dava no presencial? Ele falou, sim. Eu falei, então não tem por que ser mais barato. Não, é a mesma qualidade. Eu falei, se for fazer alguma coisa mais barata, é se você cobrava o seu deslocamento. Porque isso acontece, assim, de quando você é professor particular, você vai até a casa da pessoa, você cobra esse deslocamento. Se você não tá tendo esse deslocamento, mais tira. Agora, se nem isso você cobrava, não tem por que ser uma aula mais barata. É a mesma coisa, é a mesma qualidade. É o mesmo professor, o mesmo material, a mesma aula. O mesmo conteúdo. Eu cobro menos da consultoria online, porque a entrega é diferente. Na consultoria presencial, eu estou junto fazendo o detox do guarda-roupa. Na online, eu dou passo a passo, a pessoa faz sozinha. Sim. Né? Então, o tempo de trabalho na presencial é muito maior. Obviamente, você vai cobrar mais.
Então, Isso. faz sentido. Mas se é você e o aluno, no tete a tete ali, papapá, não tem porquê. Não tem porquê. E aí foi isso que eu perguntei pra ele. Eu falei, é a mesma aula? Eu falei, então não tem porquê. Se sua aula Sim, tivesse diferente, mas não é. Não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo. isso Não tem mesmo. porquê, Isso mesmo. É isso. né? É isso então. Deu para Ai, esclarecer adorei. tudo? Que Adorei bom. nosso bate-papo. Que bom. Já são 10 Terminando horas, bem Jesus. certinho, já são 10 Que horas. bom. Mas, gente, por favor, trabalhem essa marca pessoal. Sim, Eu acho que as pessoas fazem de uma maneira muito, sabe, sem tomar as rédeas daquilo e ter consciência isso, daquilo. E não é um bicho de sete cabeças. É, é entregar para o outro o melhor de si. É isso, isso. Com amor, isso mesmo. né? Verdade. Não Isso. tem erro. Roberta, muito obrigada. Eu Fiquei que muito feliz com a agradeço. nossa conversa. Foi super enriquecedora. Tenho Ai, que certeza que bom. várias professoras vão começar a se produzir mais depois Que dessa bom. live. Ai, eu Tá fico bom? super feliz. Eu fico super feliz, tá? Se você puxar esse vídeo depois pro IGTV, eu puxo depois pro meu canal no YouTube. Puxo sim, pode deixar. Tá? E vamos Tá ver se a bom? gente consegue encontrar, né? Vamos sim. De máscara. É. Então, um beijo. Beijo. Boa noite. Pra Até você mais. também. Tchau, Até, gente. Boa tchau. noite. Obrigada.